Pois é, pessoal. Onde é que o Brasil chegou? Paralisação geral dos caminhoneiros. O Brasil tá um caos. Vamos falar dos caminhoneiros. Caminhoneiros. O caminhoneiro é um. Vamos imaginar um corpo humano. Corpo humano. Qual é o líquido precioso que tem no corpo humano? O principal. É o sangue correndo pelas veias. Então você imagina o Brasil, um grande corpo humano, e suas veias são as estradas, as rodovias do país. E nela circulam o principal elemento, que é o elemento que torna esse país vivo, que são os caminhões. Os caminhoneiros, eles chegaram num nível de pressão foi necessário se manifestar, né? Se manifestar. Vocês perceberam os últimos aumentos do combustível? 6 aumentos seguidos em menos de 2 semanas. 6 aumentos seguidos. Onde vão parar? O governo que está instalado, e a culpa não é só do Michel Temer. Na verdade, essa situação já vem sendo gerada pelas políticas socialistas que se implantou desde 1985. Desde 1985, essa plataforma socialista, as pautas socialistas, comunistas, vêm sendo implantadas devagarzinho, e rumando o caos. Os socialistas, os comunistas, eles criam situações. Eles chegam com discursos maravilhosos, agradáveis aos ouvidos, só que as consequências são terríveis, vem se acumulando ao longo do tempo, né? As consequências. Vocês observam que desde 85 temos aí sucessões de governos manifestamente de esquerdas, claro, de esquerdas. PSDB, PT, PSDB, PT e outros PP da vida são, na maioria, aliás todos, né, 99%, de ordem comunistas socialistas. E qual é a intenção do marxismo-socialismo? É provocar o caos através da degeneração da família, através do terror, né, com as políticas criadas para dar cobertura a movimentos tidos como movimentos em busca de terra, né, nos seus MST da vida, e os M's da vida, os movimentos que na verdade são fachadas criadas pela uma ordem superior da esquerda, para que crie desordem no país. Aí você vê aí um prédio que acabou de ser incendiado com pessoas incentivadas pelo petismo, pela esquerda, para entrar num prédio que não era deles. E, enfim, o prédio desabou e agora nós vamos tirar do nosso bolso trabalhador. Cada um trabalhador vai tirar do seu bolso através dos impostos que são pagos para manter pessoas arruaceiros e vagabundos que não procuraram trabalhar. E sim, cheguei a uma ordem de determinadas pessoas que tem intrínseco dentro da sua alma a ideologia esquerdista dos esquerdopatas. E o resultado, estamos pagando. E também o aumento de impostos sucessivos, gerando aumento de preço, galopando, através. O que gerou isso? Como que eles fazem isso? Através da corrupção. A corrupção é o que gera isso. O que? Vão dando seus discursos maravilhosos, educação para todos, escolas, enfim, justiça social, e no fim você cria justiça social. Aumento da bandidagem, os direitos humanos acobertando, né, dando. Chega um bandido na audiência de custódia,
né, criada pelos esquerdistas, e na maioria dos casos esses bandidos são soltos sem pagar pelo crime que cometeram. Tudo isso é uma sucessões de sucessões de ações para implantar o comunismo. Porém, o Brasil não tem no seu âmago, na sua alma, as ideias socialistas, pensamentos socialistas no seu âmago. Nós somos uma nação cristã. O cristão não pode conviver com socialismo, nem socialismo com cristão, porque são ideias antagônicas. A nossa alma está sofrendo, está latejando, está querendo se manifestar, e essa barulhização dos caminhoneiros, na verdade, mostra essa manifestação, essa busca dessa liberdade. Estamos sendo aprisionados, pressionados pelos comunistas. E aí você tem impostos galopantes, desordens de toda ordem, de toda desordem, né? Afinal, né, os socialistas aí, né, a gente vê na mídia, declaram que não gostam da ordem e progresso. Uma deputada X, uma política X, declarou que odeia a palavra desordem da bandeira. Enfim, o que eles querem é o caos. Mas nós temos ainda a possibilidade de lutar contra isso. Começando com essa manifestação dos caminhoneiros. Essa manifestação é justa, é válida. Por quê? Porque vocês veem que o combustível, você vê ali, o nosso combustível, isso tem vídeos aí, vários vídeos, de cidadãos que vão a outro país, Paraguai, aqui o Uruguai, Bolívia. Você pega nosso combustível produzido aqui no Brasil. Qual é a lógica? Qual é o raciocínio lógico? Pegar um combustível por 1,56, sair da lá de Goiânia e ir lá para Bolívia, quantos quilômetros? E eles conseguem vender lá na Bolívia por 1,50 o combustível. 1,50 o nosso próprio combustível. E aqui nós produzimos e temos que pagar quase R$5 em determinados postos, R$5 por combustível. O diesel é um absurdo, quase R$4 o diesel que alimenta os caminhões para poderem transitar. Você ainda tem barreiras de pedágios com custos absurdos. Vamos somando isso, não há caminhoneiro, não há autônomo, caminhoneiro que consiga sobreviver de uma forma adequada e justa. Então essa greve, essa manifestação, essa paralisação dos caminhoneiros é justa, e nós que somos patriotas devemos enxergar isso, que é uma verdadeira desordem gerada pelos esses governos de esquerdas, que desde 85 vem sendo implantados. A direita está muito fraca, são poucos da direita que estão começando a se manifestar. E precisamos ampliar o pensamento conservador, o pensamento da direita, precisa ser ampliado. A direita significa mérito, merecimento, significa empreendedor deve ser valorizado, E para valorizar o empreendedor, o que você tem que fazer? Você tem que diminuir a carga tributária, os tributos. Exemplo, você tem aí o custo, a cada R$2 você paga R$1 de imposto. Suponhamos que você pague R$2 no litro, teoricamente, R$2 no litro de combustível, de gasolina, exemplo, você vai pagar R$1 de imposto, R$1, ou seja, 50%, dependendo do seu ângulo. Se você paga, você tem R$1 o litro, vamos fazer matematicamente, R$1 o litro de combustível, você vai pagar mais R$1 de imposto. Significa o quê? 100% de imposto em cima
do litro de combustível. Então você tem 100% taxado sobre o litro do combustível. Isso é um absurdo, absurdo, não tem cabimento. Então, a carga tributária está opressora, opressora. Os esquerdistas gostam de falar de opressor, Bolsonaro é opressor, ou a direita opressora, uma direita delirante, opressora, enfim. O que eles fazem, paulatinamente, é enfiar na rosca do brasileiro a mandioca sem areia, aos pouquinhos. Chegou uma hora que não dá para aguentar, os caminhoneiros estão gritando, e o caminhoneiro, toda a sociedade na verdade está gritando. O grito dos caminhoneiros na verdade é só uma voz dentro da agonia que os brasileiros estão tendo. Aí surge o momento da Copa. Ninguém quer saber, pessoas conscientes não querem saber de Copa, querem saber da situação do Brasil, dessa taxa de imposto que tem que ser reduzida para que os empresários consigam respirar, para que gere emprego, menos impostos, mais empresários, mais lucro, mais empregados, mais geração de emprego. Eles fazem exatamente o contrário. Para quê? Qual é a ideia? Trazer o caos, a manifestação e sempre ridicularizar o seu oponente da direita. Para quê? Para consiga, através de enganações, de compra de voto, de corrupção, trazer aquela massa que não consegue raciocinar. Quantas pessoas eu converso e não consegue saber o que é um mínimo, definir o que é um socialismo, o que é um comunismo, o que é um conservadorismo, não consegue saber, não tem nem ideia, só tem ideia da novela das 6, das 10, das 12, das 10 da manhã, enfim, coisas totalmente emburrecedoras, idiotizadoras da mente humana, da incapacidade de ver onde está o erro. Tudo isso é gerado através dos doutrinadores, pensadores esquerdistas, Antônio Gramsci, Marx. Então, como manipular a massa e aí você adotar um comunismo. Mas todo mundo sabe que o comunismo, pelo menos aquelas pessoas que se interessam, que leem, que o comunismo matou milhões de pessoas. Ela é uma ideologia totalmente genocida. Mas os socialistas gostam de viver das benesses do capitalismo. Eles querem ficar por cima, enquanto a maioria está sofrendo nos hospitais, sofrendo com alimentações, sofrendo com moradia, e eles mesmos, esses pseudo-socialistas ou comunistas, na verdade são líderes que gostam de sugar da pobreza do povo. Eles aproveitam isso. Exemplo, esse pessoal do MTST, o líder dele mora onde? O líder dele vive na mesma nível de pobreza, de problemática, atrás de moradia, ou vive numa casa muito legal, muito boa, com seus seguranças, enfim. Esses são líderes que vivem do bom e do melhor, ficam usando palavras bonitas, palavras convencedoras, palavras sedutoras, para atrair e levar esse povo a trazer o caos. É vergonhoso o que o Brasil está passando. Sair de um regime militar, que não foi 100%, mas era o que se tinha, mas foi muito melhor. Deu abertura a esse povo que se diz democrático, na verdade é opressor, né? Estão oprimindo, censurando a direita de uma forma ostensiva, né? Já visto aí que o Bolsonaro não consegue. Quantas vezes o Bolsonaro foi na Rede Globo dar uma entrevista de meia hora para todos ouvirem, né? Uma ou outra mídia abre um pequeno espaço para ele, mas no geral não se fala nele. Ou seja, isso é uma forma de censurá-lo, né?
Enfim, você tem aí toda essa lama, toda essa nojeira aí gerada ao longo do tempo, o incentivo, a família, também a família, o comunismo adora destruir a família, que é um dos pilares para trazer o caos, destruir a família, desarmar o povo, né? Quantos caminhoneiros não poderiam estar armados para defender a sua propriedade, defender das mazelas criadas por governo? Não estão. A única arma deles é paralisar, parar tudo e reivindicar de uma forma pacífica, né, o seu direito de transitar, de circular, de fazer esse sangue circular pelo Brasil e gerar emprego, alimento. Porque se o caminhoneiro não leva combustível para os postos, o frentista para, o posto para, o empresário para. Se o tanqueiro, o caminhoneiro não leva combustível, tá? Não leva o querosene, o combustível para os aviões param. Os aviões parando, os pilotos param. Enfim, é uma cadeia que vai se parando. Enfim, os mercados, né? Os enlatados, as frutas, verduras, se não chegam ao seu destino, se não sai do setor produtor, chega ao seu destino no mercado, o que acontece? Tudo para. O embalador para, o caixa para, o gerente para, porque não há abastecimento. Enfim, os caminhoneiros têm uma força, é como um boi, um elefante, tem uma força tremenda, mas não sabe usar. Espero que através das mídias sociais, muitos caminhoneiros comecem a enxergar que eles são a força do Brasil, e consigam usar essa força. Caminhoneiros podem exigir a queda. Não é só a Globo que tem força, não. Os caminhoneiros, eles têm força. Eles podem derrubar governos. Os caminhoneiros podem derrubar o governo e pode colocar o governo no poder. Os caminhoneiros podem derrubar o Michel Temer, pode derrubar Lula, pode derrubar seja quem for. Apenas paralisando, todos paralisando, unidos, paralisando de uma forma geral. Eles podem derrubar e podem levantar o governo. Os caminhoneiros não sabem a força que tem. Não sabem a força que tem. Então, caminhoneiros, vocês podem exigir com a paralisação de vocês, urnas que sejam célula, onde você pode votar o voto impresso. Vocês podem exigir com a força de vocês. Vocês podem exigir por decreto que os impostos baixem, se assim vocês quiserem. Porque vocês são a força, vocês são o sangue da nação. Vocês são o sangue. As Forças Armadas, elas estão apáticas. Elas estão sendo controladas por uma força do além que ainda não se manifestaram como deveria se manifestar, como em 1964 deveria ser manifestado. Já está na hora. Chega de governo socialista, chega de governo comunistas. E vocês, caminhoneiros, estão sendo prejudicados por causa desses governos que vêm paulatinamente, sutilmente, com seus discursos lindos e maravilhosos, convencendo o povo brasileiro para que eles permaneçam no poder. E vocês, caminhoneiros, cada um de vocês, a maioria são autônomos, são pequenos empreendedores que saem lá de São Paulo, vão lá para o Amazonas, levam suas cargas, tem que voltar e tem que ter o seu lucro. Então vocês são empreendedores. Vocês, querendo ou não, vocês são conservadores, são da direita. Porque vocês são empresários que precisam de lucro para gerar emprego. Então vocês têm a força, todos vocês, a maioria. E os pequenos, aqueles que trabalham empregados em grandes empresas, esses são os que são a minoria, eles são a minoria. Então vocês, a maioria, grandes autônomos, vocês têm o poder, vocês precisam se unir, aos intervencionistas, vocês precisam se unir às pessoas, os conservadores, e juntos nós podemos derrubar
governo, nós podemos levantar governo. Vocês precisam ter consciência disso, se manifestar adequadamente. Continue na luta, continue, paralisem, nós, os patriotas, aguentaremos 15, 20 dias se for necessário, mas que vocês consigam reduzir esse imposto e que vocês exijam as urnas que sejam voto impresso. Exijam voto impresso. Vocês podem se manifestar. Se manifestem nesse sentido. É importante para o Brasil. É importante para vocês. Vocês vão ver que isso faz diferença. É importante que vocês se informem. Comecem a ouvir vídeos e informações importantes. Se manifestar adequadamente para mudar o Brasil. Vocês podem. Nós estamos contigo, caminhoneiro. Forte abraço e Deus esteja conosco. Amém.